Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal e de antemão falo para vocês dar seus like, o seu dislike, comentar, divulgar e compartilhar o canal. E dando continuidade à série O Deus Imoral do Velho Testamento, nós vamos falar hoje da sua segunda parte. A primeira é aquela que fala do pênis enorme e ejaculador, daquela parábola terrível, imoral, proferida pelo Deus hebreu, que fala do enorme pênis ejaculador dos egípcios, né? Que eram comparáveis a jegues e a cavalos. No terceiro vídeo falarei sobre as fezes que o Deus hebreu diz que passaria na cara dos sacerdotes, né? Uma forma de humilhá-los e fazê-los voltar para o Deus hebreu. E hoje nós falaremos, nessa segunda parte, sobre os alimentos cozidos com fezes. Pois é, o Deus hebreu novamente mostrando o seu lado cruel, perseguidor, né? É esse Deus fazendo jus aquilo que ele fala em Isaías 45:7. Eu, Jeová, faço bem, faço mal, faço a luz, faço as trevas, faço a paz e trago a guerra ou as calamidades, depende da tradução. Então, todo essas qualidades de Jeová, elas são demonstradas em ações dentro do próprio texto. Nós vamos ver quais são as qualidades que ele menciona ter, né, em Isaías 45:7, em ação. Realmente é ele que faz o mal. Jeová é um Deus perverso, cruel. Alimentos cozidos com fezes. O Deus hebreu, em um de seus agouros contra seu próprio povo, diz que a cidade de Jerusalém passaria por um cerco tão agressivo que seus moradores passariam muita fome e sede. Cerco era quando o inimigo chegava numa cidade e a cercava, né? Aí não permitia que aqueles habitantes daquela cidade ou região saíssem saíssem de lá, tá entendendo? Não permitia os que estivessem fora entrar, não permitia que os que estivessem fora entrassem, nem os que estivessem dentro saíssem. Por quê? Qual era a intenção quando se fazia um cerco? Era minar as forças daquele povo, porque ali os recursos como água, alimento, ia acabando. E as pessoas ali dentro, no caso, pessoas em geral, né? A intenção era minar o exército, né? No caso, né? Mas o povo todo sofria em consequência desse cerco. Então, acabava a água, acabava a água, acabava alimentos. Aí, então, o povo normalmente ia se render. Ou, quando não se rendia, era facilmente abatido em combate, porque estavam fracos, sem se alimentar, sem beber água, tá entendendo? Então, era assim que funcionava o cerco. Era mesmo que sitiar a cidade, certo? Os hebreus seriam então levados, isso o Deus hebreu é fazendo esse agouro, né? Nem que ia fazer isso para com os hebreus. Então ele diz que os hebreus seriam então levados à terra de povos pagãos e lá sua fome seria tão grande que eles comeriam pão cozido com fezes humanas. Você imagina? E é óbvio que nós sabemos que essa situação eram consequências da guerra. Não era nada atos de Deus algum, certo? Não era Deus algum que fazia com que essas coisas acontecessem. Mas a Bíblia diz que essas ações eram fruto das ações desse Deus. Então, nesse contexto, então nós dizemos que o Deus hebreu disse que ia fazer o seu povo comer
alimento, ou pão, né? Que o texto fala de pão ou bolos, seriam cozidos à base de fezes humanas. Vejam, que crueldade. E essa é a proposta desse Deus, com o intuito de castigar o povo. Aí predeterminou de que esses hebreus, lá, quando fossem sitiados, fossem perseguidos, comeriam, de tão duro seria o cerco, que eles não iam ter o que comer, iriam fazer bolos à base de fezes humanas, ou seja, ia pegar as fezes humanas e ia servir de combustível para cozer seus bolos. Tá entendendo? Fezes humanas, o texto é bem claro. Fezes humanas seriam utilizadas. Os crentes ou os cristãos, muitas vezes, quando apresentamos essa animosidade da parte do Deus hebreu em propor isso para os hebreus, eles dizem que isso aí era um costume dos povos do deserto, de comer, de preparar alimentos com fezes, porque no deserto não tem assim, muito meio, né, de preparar assim fogo, alguma coisa desse tipo. Então dizem eles que esses povos do deserto se utilizam de suas fezes para preparar fogo. Mas isso é mentira, pelo menos aqui no contexto de Ezequiel. Por que é mentira? Eu vou explicar para vocês por que isso é mentira. Essa desculpa esfarrapada dos cristãos em querer defender o Deus hebreu, certo? Nesse sentido. Bom, para dar um vislumbre desse agouro, Javé manda que o profeta Ezequiel cozinhe na frente dos hebreus um prato cozido com fezes humanas. É, o Deus hebreu, para mostrar que isso ia acontecer e como eles, os hebreus, para que os hebreus vejam como, tenham um vislumbre, né? Mais ou menos como vai ser na realidade, ele pede que Ezequiel vá lá e faça isso. Pegue uns bolos e vá cozinhar com fezes humanas. Veja, que absurdo. A passagem nós encontramos em Ezequiel, capítulo 4, versos 12 e 13. Leiam, se vocês desejarem, né? Eu sempre mando ler, né? Para não falarem, ninguém falar, eu estou pegando textos descontextualizados e estou falando aqui besteira. Não. Vá você mesmo, pegue a passagem e leia. E como eu sempre digo, se uma versão não lhe deu a ideia precisa, você pega uma outra versão e vá comparando. Bom, essa monstruosidade está registrada no capítulo 4 de Ezequiel. Você lê o capítulo todo e você vai ver que eu estou falando exatamente isso. Bom, Ezequiel, capítulo 4, versos 12 e 13. Diz o seguinte: E o que comeres, os capítulos iniciais vão falar essa situação que eu estou dizendo para vocês, que o Deus hebreu fala, né, que a nação ia passar por um cerco de inimigos, essas coisas desse tipo. Porque o ambiente, como eu sempre venho falando para vocês, os livros de Ezequiel, Isaías, Miqueias, eles foram idealizados num ambiente de guerra, de sofrimento, pelo qual os judeus, os hebreus, passariam em determinados cativeiros por povos estrangeiros, certo? Bom, e o que comeres será, isso aqui é o Deus hebreu falando para Ezequiel, que ia falar para o povo, né? E que Ezequiel ia mostrar na prática. E o que comeres será como bolos de cevada, tá vendo? E cozê-los-ás, o quê? Vai cozer esse bolo de cevada, esses bolos de cevada, sobre o esterco, veja, é sobre o esterco que sai do homem. Ou seja, fezes que saem do homem, veja, são fezes humanas que vão ser usadas para cozer esses bolos. E os hebreus teriam que comer, não iam ter outra coisa para comer. Diante dos olhos deles, veja,
E disse o Senhor: assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo. Veja, o Deus hebreu está falando que isso aqui, Ezequiel ia fazer isso diante dos olhos dos hebreus, para que os hebreus vejam que eles iam comer assim o pão imundo. Assim comerão, veja, assim comerão os filhos de Israel o seu pão imundo entre os gentios, para onde os lançarei. Tá vendo? A praga do Deus hebreu. Ele disse que ia fazer com que os hebreus fossem, como eu falei logo no início, na abertura do vídeo, ia fazer com que os hebreus fossem para o exílio, para terras de povos gentios ou pagãos, né? Gentios e pagãos é a mesma coisa, que eles também chamam de góis, iriam para essas terras e iriam comer pão nessa situação aí. O pão seria o bolo de cevada. Eles não iam ter o que comer, iam ter que fazer esses bolos, e não iam ter lenha ou coisa do tipo para cozer esses bolos, iam usar suas próprias fezes para cozinhar esses bolos. Aí o crente vem e fala besteira dizendo que os povos do deserto eram acostumados a fazer isso, mas isso é mentira. Aqui no contexto é mentira. Por quê? Porque essa ação parte do Deus hebreu como uma forma de castigar os hebreus. Então isso não é um costume, porque se isso era um costume dos hebreus, então essa ação do Deus hebreu não seria tida como castigo, porque era um costume deles fazerem isso. E veja que isso é mentira, porque o Deus hebreu fala que isso aqui é uma coisa impura. Veja, pão imundo que eles iam comer. Se fosse costume deles prepararem esse bolo com fezes humanas, então o texto não falaria de que o pão era imundo, era nojento. Está entendendo? Como os cristãos inventam mentiras para tentar defender o que não é o indefensável, é um Deus canalha esse. Pode ter certeza, é um Deus canalha. Se ele existisse, é lógico. Mas quem idealizou esse Deus é um povo de extrema mau caráter. E caráter muito baixo. Tudo para prender o povo na adoração desse Deus deles. Tá entendendo? A ideia era essa, sempre prender o povo na nessa adoração desse Deus. Por que isso? Porque vamos dizer assim, essa, esse, esse fetiche, vamos dizer assim, esse fetiche de querer que o povo, como o povo, de toda forma que esse povo adore esse Deus. Por quê? Porque toda essa praxe de adoração envolvia os sacerdotes, né? E os sacerdotes, eles lucravam com essa onda de adoração de determinado Deus. Um povo, quando adorava um Deus, eles gastavam, né? Que tinham sacrifícios, esses sacrifícios, muitos deles beneficiavam os sacerdotes. Se o povo não adorasse o Deus que era proposto por esse sacerdote, o povo ia adorar outros deuses, tá entendendo? E adorar os outros deuses significa dizer que esse sacerdote desse povo aqui não ia ter os lucros advindos dos sacrifícios. Daí a necessidade desses que criaram toda essa baboseira aqui, desses textos, de pregarem essa mentirada de adoração exclusiva para um Deus. Bom, a passagem mostra que o profeta vê isso como algo tão absurdo. É tão absurdo se vocês lerem o. Não sei se eu coloquei aqui a passagem. Ezequiel, ele não aceita. Vou dar uma olhada rápida aqui. Não sei se eu coloquei a passagem. Parece que não coloquei. Bom, mas em todo caso, como eu falei para vocês, como eu falei, vocês podem verificar lá no capítulo 4, certo? Ezequiel. Então lá, Ezequiel vai mostrar sua insatisfação, que não quer comer esse
bolo cozido com fezes humanas. O que prova também que não tinha nada de costume, porque se fosse costume, Ezequiel não ia recusar comer bolo cozido à base de fezes. Tá entendendo? A passagem mostra que o profeta vê isso como algo tão absurdo e aviltante diante da própria lei de Javé. Porque a lei proibia, a própria lei de Javé proibia, né? Que implora que esse Deus não permita. Ezequiel lá, como eu falei, vocês podem ver, ele pede para que o Deus hebreu não permita que ele coma esse alimento impuro. Porque ele fala que desde criança, desde menor, que não colocava nada impuro em sua boca. Em resposta, em resposta a Ezequiel, que pediu para não comer desse alimento impuro, o Deus hebreu criminoso, o Deus criminoso, diz que trocará, no caso do profeta. Ele vai fazer a troca de quê? Vai trocar as fezes humanas, que ia servir para cozer os bolos, vai trocar por fezes de vaca. Ou seja, Jeová permitirá que Ezequiel cozinhe seu alimento com esterco de vaca. Mas aos filhos de Israel não. Lembre-se que o texto nos fala que Ezequiel ia ter de comer bolos cozidos à base de fezes humanas na frente dos hebreus para que eles vissem o que ia acontecer com eles lá no, no, em terras estrangeiras quando eles fossem exilados. Então, era Ezequiel que ia comer esse alimento impuro na frente deles para eles sentirem na pele o que ia acontecer com eles, tá entendendo? Aí o profeta não concordou, né? Pediu para que o Deus hebreu fizesse isso. Aí o Deus hebreu disse: não, então você vai tirar, não vai, você vai cozer os bolos, só que você não vai usar as fezes humanas, você vai colocar fezes de vaca, ou de boi, ou de animais, tá entendendo? Mas veja, o texto não diz que isso iria acontecer com o povo, mas que isso aconteceu com Ezequiel, que ia servir de modelo ou de exemplo para o povo ver o que ia acontecer com ele lá no cativeiro, tá entendendo? Ou em terras distantes. O povo ia permanecer a mesma praga. O povo lá em terras distantes ia comer bolo com cheiro de merda humana. Porque você sabe que quando você cozinha um alimento em que você usa combustível merda, esse alimento não. Esse alimento vai ficar com cheiro ou com cheiro de fezes, né? Com cheiro de fezes. Isso é nojeira, né? Você cozinhar algo com fezes humanas é uma nojeira extrema. Estes comerão sim comida cozida com fezes de homem nas terras para as quais seriam lançados, os hebreus no caso. A exclusão foi do Ezequiel, que ia comer o bolo, mas não com fezes humanas, mas com fezes de animais. Mas o castigo para o povo permaneceu, não foi mudado. Notem que o Deus hebreu quer com isso simplesmente humilhar os hebreus. Ele quer apenas vingança em virtude de os hebreus não o quererem como seu Deus e o terem trocado por outros deuses. É esse Deus que prega amar e orar por seus próprios inimigos no Novo Testamento, já que ele é o próprio Jesus, né, para algumas correntes cristãs. Mas aqui no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, ele persegue implacavelmente aqueles a quem ele vê como seus inimigos ou os que não querem adorar. Veja que contrassenso. Lá ele diz que as pessoas, com base nas palavras de Jesus, deviam orar e amar seus inimigos. Mas aqui no Velho Testamento, você não vê essa compaixão desse Deus hebreu pelos inimigos. Não, ele persegue. Ele quer massacrar. Quer matar mesmo. Não tem esse negócio de perdão, perdoar. Nem mesmo seu povo. Veja que absurdo. Que Deus criminoso, canalha, propõe um negócio desse. Diz que ia fazer isso, ia fazer de tudo para que acontecesse isso com o povo. Veja que absurdo. Isso é Deus de amor, misericordioso, que perdoa, que diz que perdoa até mil gerações. Mentiroso.
um Deus cruel, perseguidor, assassino, um canalha. Sendo você um pai de filhos que depois de crescidos não queiram mais estar debaixo de seu teto, você perseguiria, você praguejaria contra seus filhos, desejando que eles passassem fome, e mesmo que tivessem algo para comer, esta alimentação seria cozida sobre fezes humanas? Você desejaria isso para o seu filho só porque seu filho não quer mais estar sob o mesmo teto que o seu e estar sob as suas ordens? Ou, ou não concorda com determinado pensamento seu? Aí você vai praguejar para seu filho acontecer isso? Na primeira esquina que ele vira, um carro vem aí e passa por cima dele? Isso é coisa de um pai? Isso é coisa de alguém que se diz misericordioso, amoroso, e alguém que se diz que é perfeito em tudo que faz? Você teria coragem de desejar algo tão vil para seus filhos? Consegue ver humanidade e, acima de tudo, a figura de alguém perdoador, misericordioso e misericordioso nesse Deus? Pessoal, de vez em quando eu vou estar repetindo porque já percebi que o áudio de vez em quando corta a palavra, certo? Então, de vez em quando eu volto e repito. Você enxerga a figura paterna personificada nesse Deus cruel e desumano? Onde nós podemos ver que esse Deus é amor? Onde? Se você consegue ver, meu caro amigo, você que está me ouvindo, você é um doente. Se você consegue ver traços de um ser que está disposto a amar as pessoas, independentemente de sua condição pecaminosa ou de errante, nesse Deus aqui do Velho Testamento, ou mesmo no Deus, que é o mesmo, né? Do Novo Testamento, você está doente. Você precisa de um médico. Você não pode reclamar dos inúmeros assassinatos, estupros e roubos que acontecem em nossa sociedade. Não, pois você vê essas coisas na Bíblia e as encara como normais. E isso não é normal. Sua mente, meu caro, está cauterizada. Quando você argumenta essas coisas com o crente, ele lhe diz que você precisa ver o contexto. E diz que para entender a Bíblia precisamos entender todo o contexto, ou irá dizer que esta era a cultura dos hebreus e dos povos em sua volta. Essa é a grande desculpa dos hebreus. Mas eu estou mostrando aqui o contexto. Eu não peguei um texto isolado. Eu mostrei o objetivo final do capítulo 4 de Ezequiel, mas mostrei qual é o contexto do capítulo. Que é isso que eu falei. Então, como é que eu pego textos isolados e descontextualizo as coisas? E mais, essa é a desculpa que eles, os cristãos, lhe darão para enganar-lhe e dizer que Deus é todo amoroso. Essa é a grande desculpa deles. Tudo que alguém fala ou que se propõe a dizer de forma que mostre as inúmeras falhas desse Deus forjado no deserto por esse povo primitivo, eles vão dizer que você está descontextualizando, pegando um texto isolado. Quando você vê tudo que eles falam, é a base de um texto isolado. Eles nunca pegam o contexto, mas ele acusa as outras pessoas de fazer aquilo que eles fazem. Mas quando ele lhe disser isso, diga-lhe, por favor, diga-me em que contexto possível seria aceitável encararmos como justo e moral alguém fazer com seus filhos, que já sofrem, a cozerem alimentos com fezes humanas, só para humilhá-los. Em que contexto seria razoável pensarmos que isso é justiça? Me diga, pergunte isso para o crente quando eles falarem de determinada passagem que você apresenta-lhe, você
apresenta para ele, e ele vem com essa desculpa de que o texto é isolado, decontextualizado. Então você peça, mostre-me o contexto então em que isso que eu acabei de dizer seja visto de outra forma, que isso seja é, visto de forma aceitável. Me mostre. É assim que você deve dizer a um cristão que tenta forjar respostas que não se encontram na Bíblia. Qual o prazer que se pode extrair em sujeitar uma pessoa a comer alimento cozido e com odor de fezes humanas? Diga, qual é o prazer que alguém vai sentir de ver outro se alimentando dessa forma? Só um canalha, uma pessoa desprezível, nem humana né? É desprovido de qualquer sentimento para achar prazer ou achar que está disciplinando alguém dessa forma. Vejam que não se trata de cultura de contexto, como eu já falei, né? Não é contexto, não é nada de cultura, pois essas coisas seriam feitas pela vontade imposta de Javé. Não é nada de cultura. Se fosse cultura, o profeta não a recusaria. Ninguém em sã consciência comeria alimento cozido com fezes humanas. E o próprio Javé diz que isso seria feito para humilhar os hebreus. Logo, como disse, não é nada de cultura e muito menos questão de contexto. O único contexto que vemos quando lemos todo o texto de Ezequiel é que Javé só queria vingança por meio de humilhações impostas aos hebreus. O Deus hebreu queria, por meio de coação seguida de ameaças, que esse povo, que ele vê como seu, voltasse a adorá-lo. Ocorre, porém, que os hebreus, como vemos em diversas passagens das lendas da Bíblia, não querem adorar Javé, mas sim os deuses dos outros povos. São esses deuses que os hebreus veem como poderosos e não um Deus fracassado que nem as terras que foram prometidas ele conseguiu dar aos hebreus. Esse comer de alimento cozido com fezes é um castigo do ponto de vista do Deus hebreu. Não tem nada de cultura aqui. Em toda a Bíblia só vemos isso: atrocidades, vinganças, assassinatos, roubos, escravidão, fome, doenças e tudo mais, sendo praticadas ou contra os hebreus, ou os hebreus praticando-as contra outros povos. E sempre a Bíblia dirá que tudo foi porque Jeová determinou ou fez com que essas coisas acontecessem só para disciplinar por meio de humilhações a Israel, seu povo amado e idolatrado. Esse Deus é um canalha. Ele quer o amor incondicional de um povo que não o vê como seu Deus. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe o canal, divulgue o canal, comente no canal e até a próxima, pessoal.